Muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Oséias capítulo 7, do versículo 8 ao 16, nos diz assim: Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunindo, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem, orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. O profeta Oséias profetizou no período dos reis Uzias, Jotão, Acasias e Ezequias, e nos tempos do rei do norte, Jeroboão II, filho de Joás. E o livro de Oséias chama a atenção da nação de Israel para voltar-se ao arrependimento, depois de haver traído a Deus, da mesma maneira que Gomer traiu ao seu esposo Oséias. O livro de Oséias é um livro fantástico, enigmático, mas ao mesmo tempo fácil de entender porque fala do amor de Deus diante da dureza do coração do homem. A partir do capítulo 6, o profeta anuncia o castigo para a nação pela falta de arrependimento. E no capítulo 7, que nós estamos estudando hoje, dá continuidade. O versículo 8 faz uma denúncia que serve de peso para todo o restante do capítulo, quando diz: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Vamos ter em mente aqui que o profeta faz referência a um forno artesanal, onde os bolos e pães tinham que ser assados na brasa. Cobriu-se de cinza, depois abanava-se a cinza, virava esse bolo, um bolo em formato de panqueca, meio arredondado, que até hoje, em algumas regiões, são usados ainda a fazer esse tipo de bolo. E aí o profeta diz que Efraim é um bolo que não foi virado. Foi assado de um lado, mas queimado do outro. Ou seja, fala diretamente do caráter dúbio, de duas caras, de duas falas, de inconsistências, que não resistia ao pecado e cedia com facilidade. O povo de Israel assumiu um comportamento assim, pecaminoso, iníquo, ao casar-se com pessoas idólatras de outras nações, fez com que eles absorvessem para si os costumes idólatras daquelas nações, daqueles povos. Isso acontece hoje? Sim. Quantas pessoas que de tanto andar com pessoas iníquas começam a se comportar como elas, ao invés de influenciar, acabam sendo influenciadas. Mas para o mal, cuidado com a influência que outras pessoas têm sobre você. É influência positiva ou negativa? E eu vou ainda um pouco mais longe. Não precisa ser apenas de pessoas com as quais você sai, você anda todos os dias, mas o que você permite entrar dentro da tua casa para te influenciar, hein? Hoje nós estamos com um mundo dentro de casa através das redes, através da internet. E o que nós estamos permitindo que influencie o nosso comportamento, que influencia a nossa vida? Pelo contrário, seja você um agente influenciador para levar as pessoas a Deus. O versículo 11 diz: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Aqui a mensagem é dirigida para os políticos que governavam a nação. Um rei de Israel havia pago para a Síria para se manter no poder, enquanto veio outro e virou-se contra a Síria e procurou a ajuda do Egito. Isso apenas demonstrava a instabilidade, a fraqueza de caráter dos seus líderes, enquanto Deus estava dizendo: se vocês se voltassem para mim,
Não precisariam fazer alianças inseguras com nenhuma nação, porque eu me responsabilizaria em cuidar de vocês. É isso que Deus estava falando com eles. Com isso, eu deixo uma palavra de alerta à nossa nação brasileira, aos nossos políticos, aos nossos líderes. Abandonem as alianças corruptas, abracem a honestidade, conservem os valores, mantenham a verdade, deixe Deus no centro das decisões que vocês tomam diariamente. Façam isso e vocês verão que certamente o nosso país terá outro rumo daqui para frente. Interessante que o último versículo do capítulo 7 faz uma comparação muito acertada quando diz: eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Em outras palavras, não fazem aliança comigo e acham mais seguro fazer com o Egito. Por essa atitude, serão ridicularizados, serão mal interpretados, falarão bobagem e os seus líderes serão mortos por isso. E aí vem a comparação. Eles são como arco defeituoso. É claro que nós não vamos ter condição de extrair todas as lições de 8 versículos que lemos aqui. Mas você consegue imaginar alguém atirar uma flecha com um arco torto, defeituoso? Com certeza vai ser alvo da própria flecha, não é verdade? Quantas pessoas em nossos dias que você conhece, talvez até próximo a você, que não querem se voltar para Deus, diz até que Deus não existe, fazem aliança com o secularismo, com o mundanismo, com o relativismo, fazem aliança com a mentira, com o orgulho, com a inveja, traz consigo pecados de estimação, e isso com muita facilidade, mas não quer saber de Deus. A mensagem do Senhor neste momento é: volte-se para mim. Afinal, você conhece Deus? Já experimentou da sua presença? Sabe que Ele te ama acima de qualquer coisa ou de qualquer circunstância? Volte-se e terás uma vida à sombra do Onipotente. Caso contrário, a mensagem é a mesma que foi direcionada para Israel. Poderá experimentar a dor da própria flecha te atingindo, assim como aconteceu com o Reino Norte, que foi levado cativo pela Assíria e nunca mais voltou a ser nação novamente. Pense nisso, dê uma oportunidade para o teu coração, e eu dirijo uma palavra diretamente aqui para você que afastou-se dos caminhos do Senhor. Você sabe da experiência que você tinha com Deus, você sabe da vida espiritual que você levava, mas endureceu o teu coração por alguma razão e esqueceu-se das bênçãos que Deus já derramou sobre você e apegou simplesmente em alguma coisa, em alguma situação que outras pessoas fizeram para você, ou talvez até de alguma promessa que você acha que Deus não fez cumprir, entre tantas outras que Deus fez cumprir na sua vida. E você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus não é maldoso, mas Ele é justo, e a sua justiça é tão grande que Ele te ama e por isso está falando com você neste momento. Portanto, reconheça, volte-se ao marco zero se for necessário, volte-se de onde você caiu, arrepende-te, porque o Senhor te dá uma segunda chance neste dia. Não seja um marco defeituoso, mas volte a ser uma flecha nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Um grande abraço. Corre pros braços de Cristo, com a sua alma Deus tem compromisso. Você vale mais que o mundo inteiro. Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade. Ao lado de Deus você tem de verdade um grande amigo e fiel companheiro. Pão na mesa.